Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula aqui eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre ângulos entre planos, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que quais planos a gente fala de ângulos entre eles, né, no espaço? A gente fala entre ângulos de planos que são secantes, né? Ou seja, aqueles planos que possuem interseção e cuja interseção é uma reta, né? E como que a gente define o ângulo entre esses planos, né? A gente usa para isso o ângulo entre retas, né? Que sempre é o menor ângulo formado pelas retas, né? Então vamos imaginar aqui que a gente tem dois planos secantes, né? Isso é, planos que se interceptam numa reta, né? Que tenha a seguinte estrutura aqui. Vamos fazer um desenho aqui. Vou imaginar que essa reta R aqui seja a reta de interseção desses planos, certo? Então eu vou chamar esse plano de cima de alfa e aqui embaixo eu vou chamar esse plano de beta, né? Bom, e como que a gente determina o ângulo entre esses planos, né? O que a gente precisa fazer, na verdade, é considerar um ponto qualquer na reta de interseção R. Você pode considerar um ponto qualquer aqui, né? E por esse ponto você toma o plano perpendicular à reta R, tá bom? Plano perpendicular à reta R, né? Bom, como a reta está na interseção desses planos, né? Esse ponto, na verdade, ele está nos dois planos, né? E se eu vou tomar um plano perpendicular por esse plano perpendicular também tem esse ponto aí que eu estou considerando na reta R. Então quer dizer que esse ponto é um ponto comum aos três planos, né? Em particular a esse plano que eu estou construindo e o plano alfa, né? Então quer dizer que o plano alfa, esse plano perpendicular que eu estou construindo por esse ponto aí, ele tem um ponto em comum. Então a interseção entre eles é pelo menos uma reta, né? Pelo menos uma reta. E evidentemente, né, que os planos não podem ser coincidentes, né? Esse plano que eu estou construindo perpendicular à reta R, por exemplo, né? Eu sei que a reta R não está contida nesse plano, ela tem apenas esse ponto que eu estou considerando em comum, né? Por outro lado, a reta R está inteiramente contida no plano alfa, né? Então quer dizer que os pontos da reta que não estão no plano alfa, mas não está nesse plano perpendicular a R que eu estou construindo. Tá? Então quer dizer que tem pontos que estão em alfa e não estão nesse plano que eu estou construindo. Então são dois planos que têm ponto em comum, mas também tem pontos que estão num plano e não estão no outro. Então eles são planos distintos, não são coincidentes, né? Então com isso, né, usando aí os axiomas da geometria espacial, né, a gente sabe o quê? Que a interseção desse plano perpendicular à reta R pelo ponto, ele vai ser exatamente uma reta, né? Então eu vou chamar aí de reta T, a reta T, que vai ser, né, a reta que é a interseção do plano perpendicular a R por esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de A, né, com o plano alfa. Com o mesmo argumento, né, com o plano beta, né, eu vou ter também a interseção desse plano perpendicular à reta R pelo ponto A interseção desse plano com o plano beta vai ser uma reta que eu vou chamar de reta S. Tá? Então é como se eu tivesse aqui, né, esse plano perpendicular aqui, né, que eu poderia chamar ele de gama, né? Então esse plano gama aqui, ele seria perpendicular àquela reta R, né? Em outras palavras, quer dizer o quê? Que a reta T seria perpendicular à reta R e a reta S também seria perpendicular à reta R, né? Então ST seria aí nesse caso um par de concorrentes no plano gama, certo? Perpendiculares à reta R, né? A gente sabe que uma reta é perpendicular a um plano sem somente ser ela perpendicular a um par de concorrentes nesse plano, né? Mas vamos deixar esse plano de lado um pouco e vamos considerar agora só esse desenho aqui, tá? Que para eu obter a reta ST, então ela é obtida através dessa construção, tomando um plano perpendicular no ponto da reta R, né, e considerando a interseção desse plano perpendicular com os planos alfa e beta. E com isso eu obtenho aí as retas ST. E é as retas ST que eu vou usar para eu obter o ângulo entre os planos, né? Então veja, a reta ST são concorrentes no ponto A, então elas formam um ângulo aí, certo? E ela vai formar um ângulo aqui assim, ó. Certo? Deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Então ela formaria esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui, que eu posso chamar de ângulo θ. Né? Então eu vou definir o ângulo entre os planos alfa e beta como sendo o ângulo formado pela reta ST, que é esse ângulo θ que eu estou denotando aí, tá bom?
Inclusive quando esse ângulo θ ele vale π sobre 2 ou 90 graus, né? Ou ele é um ângulo reto, eu digo que os planos alfa e beta são perpendiculares, tá? São perpendiculares. Isso quando o θ for um ângulo também reto, tá? Mas nem sempre o ângulo θ precisa ser um ângulo reto e nem sempre, então, os planos alfa e beta vão ser planos perpendiculares, tá? Mas é assim que eu defino, né? Ângulo entre planos, né? Então esse ângulo θ aí, ele é o ângulo entre os planos alfa e beta, tá? Então é assim que a gente define ângulo entre esses planos aí, tá bom? Bom, um resultado interessante, né? Tá, antes de eu analisar o resultado aqui, uma outra pergunta que poderia surgir é a seguinte: professor, se ao invés de eu ter considerado esse ponto A, eu tivesse considerado um outro ponto B aqui, eu poderia fazer exatamente a mesma construção, né? Tomar agora um plano perpendicular à reta R, só que no ponto B, né? Esse plano, gama 1, digamos, ele ia interceptar o plano alfa, numa reta que eu poderia chamar de T1, e interceptar o plano beta, numa outra reta que eu ia chamar, digamos aqui, de S1, né? E aqui, evidentemente, eu ia ter um outro ângulo, certo? Bom, para a definição de ângulo ficar bem definida, né? Ângulo entre pontos, né? Se eu escolher um outro ponto, eu tenho que ter exatamente o mesmo ângulo, né? Porque senão, cada ponto que eu escolhesse desse um ângulo diferente, né? Então, ficaria difícil eu saber qual é o ângulo exato, né? Então, para eu ter um único ângulo definido, né? Dado dois planos secantes, eu preciso ter um único ângulo associado a esses planos, né? Então, para isso, eu tenho que ter uma unicidade nessa construção desse ângulo. E como eu peguei o ponto A de modo arbitrário, se eu pegar um outro ponto, eu tenho que obrigatoriamente obter o mesmo ângulo, para eu ter a unicidade desse ângulo, dado dois planos secantes. Tá bom? E isso é verdade, né, pessoal? Isso tem um teorema, né, que tem na geometria espacial, né? Inclusive a gente viu ele antes lá, né? Que fala que se eu tenho dois pares de concorrentes, né? Nesse mesmo contexto aqui, eu tenho... Esse aqui é um par de concorrente, aqui é outro par de concorrente. Então, tem um resultado que diz que se eu tenho dois pares de retas concorrentes, onde uma reta é paralela à outra, e essas retas são paralelas entre si, né, vamos dizer assim que fica melhor. Então eu tenho dois pares de concorrentes, que no caso aqui são os pares de concorrente ST e os pares de concorrente T1 e S1. Né? Se esses pares de retas concorrentes são tais que, né, as retas são paralelas entre si, em que sentido? T1 é paralela a T e S1 é paralela a S, então o ângulo formado entre elas são iguais. Né? Então, ou seja, graças a esse resultado, então, eu posso dizer que esse ângulo aqui também vale θ, né? E o ângulo, então, ele independe do ponto que eu escolho. Então, ele fica bem definido e aí eu posso, então, considerar essa construção para definir o ângulo entre os pontos, tá? Independente do ponto que eu escolho, tá? Porque aí o ângulo não passa mais a depender do ponto. Em todo ponto eu tenho sempre o mesmo ângulo. Então, eu preciso desse resultado para eu definir isso daqui. Bom, e com isso, então, a gente pode estabelecer um teorema, tá? Eu vou até enunciar ele aqui, que diz o seguinte, né? Que o ângulo formado por dois planos, né? O ângulo formado por dois planos, né? Por dois planos é igual ao ângulo formado por duas retas, respectivamente, perpendiculares a esse plano, né? Por duas retas, respectivamente. Acho que é melhor escrever assim, ó. Formado por duas retas perpendiculares a esses planos, respectivamente. Pronto. Assim fica melhor a escrita. Em que sentido? Você tem dois planos. Então, você vai pegar uma reta perpendicular ao primeiro,
outra reta perpendicular ao segundo, certo? E o que a gente está dizendo nesse teorema é o seguinte, que o ângulo formado pelos planos, se você tomar as retas perpendiculares dessa forma, né, que eu estou falando, uma perpendicular a um plano e outra perpendicular a outra, o ângulo dessas retas vai ser o mesmo ângulo dos pontos. Tá? É isso que a gente está querendo dizer aqui nesse teorema aqui. Tá? Isso é interessante, pessoal, porque às vezes é mais fácil, né, você analisar o ângulo entre duas retas do que o ângulo entre dois planos, né? Então, eu quero descobrir o ângulo entre os planos. Toma duas perpendiculares e vê o ângulo entre elas. Bom, o ângulo entre elas, então vai ser exatamente o mesmo ângulo entre os planos. Você consegue, então, trabalhar, vamos dizer assim, com o ângulo entre os planos, usando apenas ângulos entre retas. Tá bom? Bom, qual que vai ser a ideia, né, pra gente demonstrar esse teorema aqui, tá? Eu não vou escrever todos os detalhes, mas eu vou desenhar aqui e vou explicar o passo a passo dessa demonstração que a gente precisa fazer e considerar, né? Qual que é a construção? A gente precisa fazer uma construção, né, para obter a prova aqui, certo? Então, para isso eu vou considerar aqui, pessoal, dois ângulos, tá? Ou melhor, dois planos, né, com as respectivas retas. Então eu vou considerar aqui um plano que eu vou chamar de alfa. Eu vou considerar que R a reta de interseção. E vou considerar aqui um outro plano que eu vou chamar de beta, certo? Alfa e beta, né? Bom, como que a gente tem o ângulo entre os planos aqui, né? É só você tomar aquele plano perpendicular num ponto, né? Então você escolhe um ponto aqui, né? Um ponto aqui. Nesse ponto você toma o plano perpendicular à reta R, que vai interceptar o plano alfa numa reta aqui, que eu vou chamar ela de S, e vai interceptar esse plano perpendicular, né? A reta R naquele ponto vai interceptar o plano beta numa outra reta aqui, que eu vou chamar de reta T. Tá? De reta T. Eu vou só puxar esse desenho um pouco para o lado aqui, que depois eu vou tentar usar aquela outra parte da frente ali, tá bom? Então, né, eu tenho aqui o ângulo em questão que eu estou analisando aqui, né, dos planos, é esse ângulo aqui. O ângulo que eu vou chamar ele de ângulo θ, tá bom? Bom, o que a gente faz agora, né? Nesse plano perpendicular à reta R, né, que é o plano aí que em geral eu chamo de plano gama, digamos, um plano aqui, que é esse plano gama, perpendicular à reta R, né, ou seja, ele forma ângulos retos tanto lá quanto cá, né, com a reta R, né, porque esse plano gama é perpendicular à reta R, então, né, como o S e T são pares de concorrentes no plano gama, né, então a reta R é perpendicular a esse par de concorrentes aí, tá bom? Então, nesse plano gama aí, que é perpendicular à reta R, eu vou considerar um ponto que eu vou chamar de ponto A. Um ponto A. Então, esse ponto é um ponto desse plano gama que eu estou considerando aí, tá bom? Agora, o que eu vou fazer, né? Veja, a reta S está no plano gama, esse ponto A está no plano gama, né? Então, eu vou tomar agora, por A, a perpendicular à reta S. Certo? Se bem que eu posso tomar a perpendicular, na verdade, ao plano, né? Eu vou fazer isso. Poderia tomar a reta S usando geometria plana, mas eu vou tomar o plano, né? Porque aí, se eu tomar uma reta perpendicular ao plano alfa pelo ponto A, eu vou ter uma reta que vai ser ortogonal a todas as retas de alfa, em particular, né, a reta S, tá? Então, ó, eu vou tomar por A perpendicular de alfa, né? E aí eu vou obter, né, as retas, né, que eu vou chamar aqui de S' e T', né? Então, por A, toma perpendicular de S. Então, eu vou ter uma reta aqui, né?
que eu vou chamar ela de S', né? E essa reta ela é perpendicular agora ao plano alfa, né? Ao plano alfa. E uma coisa interessante que tem aqui, pessoal, é o seguinte, né? Que essa reta S', ela vai cruzar a reta S. Por que ela vai cruzar a reta S, né? Porque eu estou tomando a perpendicular S' ao plano alfa. E o plano gama também ele é perpendicular ao plano alfa. Por que ele é perpendicular ao plano alfa? Por que a reta... Por que o plano gama é perpendicular ao plano alfa? O plano gama ele é perpendicular à reta R, não é? E a reta R está contida em alfa, certo? Então, se um plano... A gente usa um resultado aqui agora, né? Que se um plano contém uma reta perpendicular ao outro plano, então esse plano é perpendicular a esse plano. Então, o plano alfa contém a reta R, que é perpendicular ao plano gama, né? Então, por um resultado da geometria que a gente tem aqui, eu posso concluir então que o plano alfa ele é perpendicular, né, ao plano gama, certo? Então, olha que interessante. Tanto o plano gama quanto a reta S' são ambos perpendiculares ao plano alfa. Aí tem um outro resultado, que é até um corolário, que diz o quê? Se uma reta e um plano são ambos perpendiculares a um terceiro plano, né? Então, essa reta e esse plano são paralelos, ou essa reta está contida nesse plano, né? Então, aqui a reta S' é perpendicular ao plano alfa, e o plano gama também é perpendicular ao plano alfa, né? Então, ou S' está contido em gama, ou S' é paralela a gama, né? Mas o que acontece aqui? O S' não pode ser paralelo a gama. Por quê? Porque S' passa pelo ponto A, e o ponto A é também um ponto de gama. Então, S' está contido em gama. Então, S', estando contido em gama, né, ele necessariamente vai cruzar a reta S que está em alfa, né? E como S' é perpendicular a alfa, então ele é perpendicular a toda a reta de alfa que passa pelo ponto de interseção. Em particular, ele é perpendicular à reta S. Então, S' é perpendicular à reta S. Eu poderia, pessoal, ter usado geometria plana direto aqui e tomado no próprio plano gama a perpendicular de S que passa por A, porque o A já está, né? Só que eu fazendo dessa maneira, eu ganhei agora que S' não é perpendicular apenas à reta S, né? Porque se eu usasse geometria plana, eu ia concluir que a S', num primeiro momento, seria perpendicular apenas à reta S. Mas fazendo essa construção, além de ser perpendicular à reta S, S' agora é perpendicular ao plano alfa. Ao plano alfa. Tá? Que isso é importante, né? Porque o meu teorema fala que o ângulo formado pelos planos vão ser iguais ao ângulo formado por retas perpendiculares a esse plano. Então eu vou precisar que S' não seja perpendicular apenas a S. Que S' seja perpendicular ao plano alfa como um todo. Então por isso que eu estou fazendo essa construção aí. Tá bom? Da mesma forma agora eu vou tomar, né, uma reta T' perpendicular ao plano beta pelo ponto A. Tá? Pelo ponto A. E quando eu fizer isso, então eu vou ter aqui uma reta que eu vou chamar de T', né? E ela é perpendicular ao plano beta. Eu faço o mesmo argumento que eu fiz lá no plano alfa para o plano beta, certo? O plano beta contém a reta R é perpendicular ao plano gama, certo? Então, o plano beta é perpendicular ao plano gama, ou seja, gama é perpendicular a beta. A reta T' também é perpendicular ao plano beta, que eu construí ela como sendo, né, a perpendicular ao plano beta pelo ponto A, certo? Então, tanto o plano gama quanto a reta T' são ambos perpendiculares ao plano beta. Então, por resultado, né, eu tenho que a reta T' é paralela ao plano gama, ou a reta T' está contida no plano gama, certo? Então, nesse caso aqui, a reta T' está contida no plano gama, né, porque o ponto A está no plano gama, então não tem como a reta T' ser paralela ao plano gama, certo? Então a T' está contida em gama. E se ela está contida em gama, né, ela vai cruzar a reta T num ponto aqui, tá bom? Num ponto aqui, né? E como T' é perpendicular ao plano beta, T' é perpendicular a qualquer reta de beta que passa pelo ponto de interseção de T' com beta, em particular a reta T,
certo? Ou seja, então eu tenho que essa reta T' é perpendicular à reta T, ou seja, forma um ângulo reto aqui, certo? Então olha que interessante, né? Então eu tenho agora que T', S', ST estão todas no plano gama, né? Então eu tenho que essas retas aqui, ela forma aqui um quadrilátero, certo? Essas retas eu poderia prolongar elas aqui, né? Então eu tenho um quadrilátero, né? Formado por esses vértices aqui agora no plano gama, tá vendo? Tem um quadrilátero aí formado por esses 4 pontos, né? Eu vou desenhar esse quadrilátero aqui para ficar mais simples a ideia, né? Então eu vou pegar esse desenho que está no plano gama e vou planificar ele aqui, certo? Então eu vou ter aqui a minha reta S, eu vou ter aqui a minha reta T, certo? Aqui eu tenho o ângulo θ, né? Então estou planificando aquele plano gama ali, tá? Colocando ele num lugar só. Aqui eu vou ter então perpendicular, eu vou até mudar esse desenho um pouco aqui, para não parecer que S é perpendicular a T, tá? Que não necessariamente precisa ser. Então aqui é a minha reta T e aqui é o meu ângulo θ, certo? Então o meu ponto A no plano gama, eu escolhi um ponto A, digamos aqui assim, né? Então aqui agora é como se isso aqui tudo fosse o meu plano gama, tá? Então eu tenho o ponto A, aí eu vou ter a perpendicular S' da reta S, que vai formar um ângulo reto aqui. E aqui a gente vai ter aquele quadrilátero que eu mencionei ali para vocês, né? Então a gente sabe aqui que os ângulos internos de um quadrilátero e a gente vai ter o ângulo entre as retas, né? Essa aqui é a reta S', essa aqui é a reta T', né? Se eu prolongar aqui, eu vou ter o ângulo entre essas retas aí, que eu vou chamar de Y, esse ângulo aqui, Y, né? O que a tese do meu teorema está dizendo é o que? Bom, a reta S' e T', por construção, né, desde o começo, eu considerei ela perpendicular ao plano alfa e perpendicular ao plano beta, né? Então, o que a tese do teorema fala para a gente, né, é o que? Olha, o ângulo entre o plano, que é o ângulo θ, é igual ao ângulo entre as retas perpendiculares, ou ortogonais, no caso, né? Ele fala ortogonal, né, mas eu posso, a menos de paralelas, a menos de tomar paralelas, considerar retas perpendiculares, ou seja, que se cruzam num ponto, né? Então, eu demonstrar esse teorema para reta perpendicular, né? Para eu estender ele para a reta ortogonal, que é quando as retas formam ângulos, mas sem se cruzar, a menos de eu tomar retas paralelas, né? Então, eu posso considerar S' e T' perpendiculares apenas, não ortogonais, né? Que aí elas não se cruzariam, tá bom? Então, o ângulo que eu considero aqui entre essas retas perpendiculares a alfa e a beta é esse ângulo Y. Então, o que a tese do teorema fala pra gente então é que, né, o ângulo entre essas retas perpendiculares Y é igual ao ângulo entre os planos θ. Então, o que eu preciso provar aqui, na verdade, é que θ é igual a Y, certo? θ é igual a Y. Bom, e como que eu vou fazer isso, né? Eu vou chamar esse outro ângulo aqui, né, que seria o complementar desse ângulo Y, eu vou chamar ele de X, né, porque eu tenho a reta T', né? Então, X mais Y é o ângulo total ali que dá 180, né? Então, eu sei o que? Eu sei que X mais Y é igual a... Ou melhor, Y mais X, tanto faz, né? É igual a 180, né? Porque eu tenho que o ângulo Y e o ângulo X são complementares com relação à reta T', né? Então, a soma dos dois dá 180, tá bom? Mas outra coisa que eu sei também é o quê? Que a soma dos ângulos internos do quadrilátero aqui é 360, né? Como eu já tenho dois ângulos retos, que é esse ângulo e esse ângulo reto, dá 180 desses 360. Então, sobra 180 para ser quem? A soma de θ com x, certo? Então, eu sei o que θ mais x dá os outros 180, que eu junto com os dois ângulos de 90 para dar os 360 de ângulo interno do meu quadrilátero, tá? E aqui eu tenho, vamos dizer assim, um sistema linear, né? E se eu fizer aqui uma equação menos a outra, né, eu vou ter o que? Y menos θ igual a zero, né? E daqui eu vou concluir o que? Que y é igual a θ. Certo? Y é igual a θ. Ou seja,
Eu acabei de provar então que o ângulo entre as retas S' e T', que é esse ângulo Y aí, ele é igual ao ângulo θ, que é o ângulo entre os planos, né? E isso então demonstra pra gente o teorema, né? Então essa aqui é a ideia da demonstração do teorema, né? Claro, agora eu deixo de exercício para vocês aí, né? Escrever essa demonstração, né? Tem escrito nas notas de aula também lá, se vocês tiver dificuldade, né? Mas é assim que a gente procede com essa demonstração aqui, tá bom, gente? Então, com isso, então, a gente prova, então, né, que o ângulo entre dois planos, ele é o ângulo entre as retas perpendiculares a esses planos, respectivamente, né? Então, é um resultado aí bem interessante, né? Que reduz a ângulo entre retas, o que seria ângulo entre planos, beleza? Bom, acho que tem mais um... Ainda falando de ângulos, pessoal, né? Um ângulo que a gente... Então aqui a gente falou de ângulos entre planos, né? Viu esse teorema aqui, né? E agora eu quero falar entre ângulos entre reta e plano, tá? Bom, se uma reta... A gente já falou um pouco disso, né? Em que sentido a gente já falou um pouco disso? No sentido que se uma reta é perpendicular ao plano, então a gente meio que vai ter ali, né? Que o ângulo dessa reta, com qualquer reta desse plano, é um ângulo reto, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, digamos, aqui um plano alfa, e eu considerar R aqui uma reta perpendicular a esse plano, né? Então a gente provou um teorema que diz o quê? Né? Provou um teorema que diz que essa reta R é perpendicular a todas as retas de alfa que passa pelo ponto de interseção. Então, se eu tenho um ponto de interseção aqui e eu considero qualquer reta aqui, essa reta forma ângulos retos aí, né? Com todas essas retas que a gente eventualmente considera no plano alfa, tá bom? Então, ela forma ângulos retos, né? Então, de certa forma aqui, a gente pode dizer que o ângulo entre a reta R e o plano alfa é um ângulo de 90 graus, né? É um ângulo reto, a gente pode definir dessa forma, tá? Mas o que eu quero falar com vocês agora aqui é como fica a questão do ângulo entre a reta e um plano, se a reta, na verdade, for oblíqua a esse plano, né? Ou seja, se eu tiver aqui, digamos aqui, um plano alfa, né? E eu considerar aqui uma reta S oblíqua a esse plano. Então, como que eu vou calcular o ângulo, né, dessa reta S com esse plano? Tá? Aqui tem tem uma maneira de definir isso aqui, pessoal. Você poderia definir isso aqui de duas maneiras, né? Você poderia definir como sendo o menor ângulo formado pela reta S e pelas retas de alfa que passa pelo ponto de interseção O. Vamos chamar esse ponto de interseção aqui de O. Imagine agora todas as retas de alfa, né, todas as retas de alfa que passa por O. E considera o ângulo formado por S e essas retas. Então você poderia definir o ângulo de S com alfa como sendo o menor desses ângulos. Tá bom? Essa seria uma maneira. Tá? Outra maneira é a gente considerar a projeção. Eu projetar a reta S no plano alfa, né? E a gente viu um resultado lá atrás que fala o quê? Que a projeção de uma reta oblíqua num plano é uma reta. Tá? A gente provou isso também, né? Ou seja, se eu fizer a projeção de S no plano alfa, isso vai me dar uma reta. Então, o que é eu fazer a projeção de uma reta S no plano alfa? É eu pegar todos os pontos de S e projetar, né? Então, você pega pontos de S, projeta, pega pontos de S, projeta, pega pontos de S, projeta. E quando você fizer isso para todos os pontos, isso vai te dar uma reta aqui, né? O resultado disso, a gente provou isso, vai ser uma reta, que eu vou chamar aqui de reta T, né? Onde T é a projeção ortogonal da reta S no plano alfa. Tá? Então, projeção de todos os pontos de S vai formar a reta T, né? Então, todo ponto de T é um ponto que foi projetado pela projeção ortogonal dos pontos de S no plano alfa. Tá bom? Então, essa é a maneira, né? E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um ângulo aqui, né?
que eu vou chamar de ângulo θ. Então essa é a maneira de definir o ângulo, né? Então o ângulo só escrevendo aqui, né? O ângulo entre S e alfa, eu posso definir assim, né? É o ângulo formado por S e T, com T sendo a projeção ortogonal da reta S no plano alfa, né? Então essa seria aqui, digamos assim, a maneira de eu definir a projeção de S no plano alfa. Eu obtenho essa T, e com essa reta T eu faço o ângulo com a reta S, e isso vai definir então o ângulo entre a reta S e o plano alfa. Tá bom, gente? Então essa é uma das maneiras de definir, né? Um resultado interessante, né, que eu quero discutir com vocês daqui a pouco, é que se eu tomar qualquer outra reta de alfa que também passa por O, pelo ponto de interseção da reta oblíqua com o plano alfa, né, isso eu consigo provar que vai dar um ângulo que é maior do que θ. Certo? Um ângulo maior do que θ. Vou chamar de θ1, inclusive, né? Esse ângulo aqui, porque depois vai ter outros ângulos, aí eu vou chamar de θ2, θ3 e assim por diante. Então, a gente consegue provar isso também. Então, isso é bem interessante, né? Porque isso também está em linha, né, com aquilo que a gente vinha discutindo, que a projeção, né, de certa forma, ela está associada com a função mínima, né? Então, ela dá distâncias mínimas e ela dá aqui também ângulos mínimos, né? Isso que é o interessante que eu queria falar aqui com vocês. Bom, então, né, aí tem o teorema, né, que é justamente isso, tá? Que é eu provar que esse ângulo θ é o menor ângulo formado por S e retas de alfa, né, o ângulo θ1, né, que é o ângulo entre a reta S e o plano alfa que eu defini, né, que é o ângulo de S e T, onde T é a projeção de S sobre alfa, né? Então esse ângulo é o menor ângulo quando você considera todos os ângulos formados por S e retas de alfa que passa por O, né? Então, por exemplo, se eu pegasse, digamos, uma outra reta aqui que está em alfa, né, eu teria aqui um outro ângulo, e esse ângulo, ele teoricamente, né, é isso que eu quero provar, né, esse ângulo ele vai ser maior do que esse ângulo θ1, e θ1 vai ser então o menor ângulo, tá? Então eu vou provar que qualquer reta diferente de T, ou concorrente com T aqui na verdade, que passa por o ângulo entre essa reta e S é maior ou igual que o ângulo que θ1, tá? Então é isso que eu quero provar agora nesse teorema aqui. Então deixa eu escrever o teorema. Vamos escrever esse teorema, né? Então seja S uma reta oblíqua a um plano alfa, já S uma reta oblíqua a um plano alfa, e O, o ponto de interseção de S com alfa, que é o mesmo desenho que eu acabei de fazer ali em cima, certo? Aí o que esse teorema diz? Se R é uma reta de alfa, que passa por O, então o ângulo entre RS e S é maior ou igual
é maior ou igual ao ângulo entre S e alfa. Que é exatamente o que eu vinha falando para vocês ali acima, certo? Então você tem aqui um plano, que eu estou chamando aqui de alfa, né? Você tem S, uma reta oblíqua, né? Que passa, que interseca, que cruza o plano alfa num ponto O, né? E aí você vai ter a projeção ortogonal dessa reta S no plano alfa aqui, né? Digamos, você vai ter uma reta aqui. Deixa eu desenhar a reta melhor. Uma reta T, né? Onde T é a projeção ortogonal de S no plano alfa. E com isso você vai ter esse ângulo entre S e alfa que eu comento aqui, ó. O ângulo entre S e alfa é esse ângulo aqui, certo? Que eu vou chamar ele de θ1, tá? θ1. Né? Então, aí ele está considerando agora, se R é uma reta de alfa que passa por O. Então eu vou considerar R uma reta aqui de O, né? Então R uma reta de O, que vai ser, digamos aqui, essa reta. Vou pegar uma reta qualquer. Pessoal, só uma observação aqui, quando você cruza duas retas, na verdade você tem dois ângulos, né? Por exemplo, se eu faço isso aqui, eu tenho esse ângulo aqui, que seria um ângulo θ1, e esse outro ângulo aqui, que seria um θ2, né? Esse aqui também é θ2, esse aqui é θ1. Então eu tenho, seria os ângulos opostos pelo vértice. Então eu tenho dois ângulos, né? E por definição de ângulo entre retas, a gente sempre considera o menor ângulo, o menor dos ângulos, tá? No caso aqui, pelo desenho, seria o θ1, tá? E com o plano, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Vai considerar sempre o menor ângulo formado ali. Então, só para não ficar essa dúvida aí, se de repente alguém ficou com essa dúvida aí até agora. Então, né, o que eu quero provar agora, né, que o ângulo entre ST, né, o ângulo entre ST, então digamos aqui que eu vou ter aqui um ângulo que eu vou chamar aqui agora de, não sei se está legal assim o desenho, acho que é melhor fazer para dentro aqui, né, deixa eu refazer esse ângulo aqui. Esse aqui vai ser o meu θ1. Isso aqui vai ser o meu θ2, né? Como se eu estivesse girando, né? Como se eu fizesse, por exemplo, como se eu pegasse a reta T, né? A reta S não mexe, ela fica sempre fixa, né? E esticasse ela para a posição de R, né? Como se eu estivesse esticando ela para cá, assim, com a reta S fixa, né? Então, o que acontece intuitivamente falando, se a gente olha o desenho, se eu puxar essa reta S e meio que arrastar ela fixada no O para a posição de R, né? Como a reta S está fixa, né, é meio que natural a gente pensar que aquele ângulo θ1 ele ia esticar, então ele vai aumentar de tamanho, né? E é isso que está falando aqui, né? Que esse ângulo θ2 é maior ou igual ao ângulo entre S e alfa, que é o ângulo θ1. Tá? Então o ângulo entre R e S é maior ou igual. Então é isso que prevê esse teorema aqui. Tá? Esse teorema aqui. Então, pessoal, qual que vai ser a ideia, né, pra gente demonstrar isso daqui? Qual que vai ser a ideia pra gente demonstrar isso aqui? Deixa eu só colocar o T aqui, e o R aqui, que eu vou fazer alguns desenhos agora aqui, eu preciso de espaço. Então, qual que vai ser a ideia para eu fazer aqui? Eu vou escolher um ponto, então, para demonstrar esse fato aqui, a gente vai usar triângulos e senos, tá? Então, eu quero provar que θ1 é menor que θ2. Então, qual que é a ideia aqui? Eu escolho um ponto qualquer da reta S, sei lá, escolhe um ponto aqui, digamos um ponto A, e eu faço a projeção de A no plano alfa. Bom, como a reta T já é a projeção de S no plano alfa, né? E a reta T, inclusive, é a reunião da projeção de todos os pontos de S, em particular, quando eu projetei o ponto A, a projeção dele é um pontinho que ajudou a formar a reta T, né? Então, na verdade, né, eu vou ter aqui, né, a projeção, e eu vou ter um ponto aqui na reta T, tá bom? Eu vou ter um ponto na reta T, que seria essa projeção aí, tá bom? Essa projeção aí. Bom, e como é a projeção, né? Então, seria, sei lá, de repente um ponto aqui que eu posso chamar de A', se eu quiser, né? Então, quer dizer que o segmento A', né? Ele é perpendicular ao plano alfa, né? Porque eu estou fazendo exatamente a projeção do ponto A no plano alfa, né?
Então esse A' ele faz parte da reta T, porque a reta T já era a projeção da reta toda, em particular do ponto A, né? Assim como o A é um ponto particular de S, o A' é um ponto particular de T, tá? Porque, por causa dessa projeção aqui que eu já estou considerando. E agora eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Só que agora eu vou projetar o ponto A não no plano alfa. Eu vou projetar o ponto A na reta R, né? Então, dado um ponto e uma reta, a gente pode considerar aí a projeção, né, de um ponto numa reta, né? Seria, de certa forma, eu tomar o plano perpendicular à reta R que passa por A, né? A gente já viu já em aulas anteriores aí como projetar um ponto numa reta. Então, eu vou projetar o ponto A na reta R. Quando eu fizer isso, vai acontecer uma coisa assim, ó. Eu vou ter esse ponto aqui, né? E claro, né, pessoal, aqui, só voltando um pouco aqui, né? Como a linha é projeção de A, então a linha é perpendicular a alfa, né? Então, em particular, é perpendicular à reta T, ou seja, aqui forma um ângulo reto, tá bom? E quando eu projetar o ponto A na reta R, né, eu vou ter um ponto aqui, né? Então aqui seria, vamos chamar aqui A duas linhas, né, que seria a projeção de A agora na reta R, certo? Na reta R, né? E o que vai acontecer? Deixa eu tirar esse θ2 aqui, colocar ele um pouquinho para cima aqui. θ2 seria esse ângulo maior, tá? Como o A duas linhas é a projeção de A na reta R, né? Então quer dizer que A duas linhas, né, esse segmento de reta A duas linhas, ele é perpendicular, né, à reta R, né? Então eu tenho aqui que aqui também forma, digamos aí, um ângulo reto, tá bom? Também forma um ângulo reto, né? Porque o A duas linhas é a projeção de A, tá bom? É a projeção de A. Inclusive aqui, pessoal, é bem interessante que você poderia estar pensando aqui no triângulo das três perpendiculares, né? Não sei se talvez vai só mais gerar confusão aqui, né? Mas seria eu fazer a projeção de A na reta R, como eu tenho o plano alfa e a reta R está contida no plano alfa, né? Seria equivalente, de certa forma, aqui eu fazer a projeção usando o plano de referência, né? Que eu então primeiro projetaria no plano alfa, que eu já até fiz isso, que é o meu ponto A', né? E aí eu tomaria, né, por A' a perpendicular da reta R, né? Que eu sei que isso dá o mesmo ponto, né? A gente provou isso naquela videoaula anterior, né? Que isso daria exatamente o mesmo ponto que eu tomar o plano perpendicular à reta R que passa pelo ponto A, né? É como se eu estivesse fazendo aqui, e essa reta aqui ela formaria aqui um ângulo reto, tá? Então eu poderia obter o A duas linhas por essa forma também, né? Tomando e usando o triângulo das três perpendiculares, né? Que aí eu concluiria que a duas linhas é perpendicular a R graças ao teorema das três perpendiculares, né? Porque o A' é perpendicular ao plano alfa, né? E o A' duas linhas, ele também é perpendicular porque é por construção, né? Eu tomaria nessa eventual construção, né, a perpendicular de R pelo ponto A', né? Então a duas linhas seriam retas aí perpendiculares, né? Então eu teria que a linha é ortogonal a R, a duas linhas é perpendicular a R, então pelo teorema das três perpendiculares, a duas linhas é perpendicular a R, e aí eu teria exatamente esse ângulo reto aqui. Então esse ângulo reto aqui. Tá? Mas aí você pode construir do jeito que você quiser, aí, tá? Ou pelo plano, ou tomando o plano perpendicular a reta R passando por A, né? Ou usando o plano alfa de plano de referência, fazendo a projeção e fazendo obter a projeção de A na reta R, usando o plano de referência e usando o teorema das três perpendiculares. Então, pode construir das duas formas. Mas dependendo da forma como você construa isso, pessoal, fato é aqui que a gente obtém aqui, então, dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa. Então, o primeiro retângulo seria o A', né? Então, teria esse cateto aqui, né? E o ângulo, ó, o ângulo AOA' seria o θ1. E o outro triângulo que eu tenho aqui também retângulo seria o A duas linhas O,
Seria então aqui esse outro triângulo, que também tem a mesma hipotenusa OA, que é essa hipotenusa aqui. Então essa hipotenusa, ela está sendo hipotenusa dos dois triângulos retângulos. Olha que interessante, né? E o ângulo A duas linhas OA é o meu ângulo θ2. Ângulo θ2, tá? Bom, e o que acontece aqui agora, pessoal? A gente sabe, né? Só fazendo uma observação aqui, né? Que o seno de θ1 eu posso enxergar ele como cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto aqui? É o comprimento de A até a linha, né? Sobre a minha hipotenusa, né? Que é o comprimento de OA, né? E eu tenho também aqui o meu seno de θ2, que seria o cateto oposto, né? Que é o comprimento de A a duas linhas, é o comprimento de A a duas linhas, sobre a minha hipotenusa. Como a hipotenusa é a mesma, então você tem a origem e A aqui o comprimento dela. Então seria aí essa divisão, cateto oposto sobre hipotenusa, que seria o seno. Então eu teria aqui o seno de θ1 e o seno de θ2, certo? Pessoal, mas o que acontece aqui? Quando você faz aquela construção que eu acabei de falar para vocês, de obter o A duas linhas, né, que é a projeção do ponto A na reta R, usando o plano de referência alfa, por isso que é interessante essa construção, né? Inclusive eu vou usar ela agora. Você vai obter esse segmento de reta aqui, ó. Né? E esse segmento de reta aqui, pessoal, né? O que acontece aqui? Como o A linha é perpendicular ao plano alfa, né? Então ele também é perpendicular aqui a essa reta. Então aqui eu tenho um ângulo reto, né? Porque o A linha é perpendicular ao plano alfa, então ele é perpendicular a toda a reta de alfa que passa pelo ponto A linha. Então quer dizer que na lateral aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, né? Que é o triângulo A linha, A duas linhas, que é esse triângulo com a base amarela, né? Formando um ângulo reto amarelo, igual eu desenhei ali. Não sei se está muito pequeno aí, está dando para vocês verem, né? Mas é um triângulo A linha, A duas linhas, com ângulo reto em A linha A, né? Então o ângulo A linha, A duas linhas, A linha, A duas linhas é aquele ângulo reto ali, certo? Então quer dizer o que, pessoal? Que o cateto oposto a duas linhas, que seria esse segmento aqui, ó, né? Vou até desenhar ele de rosa aqui. Esse segmento aqui, ele é o cateto oposto, né, do triângulo AO a duas linhas. Esse cateto oposto, que eu coloquei ele exatamente aqui, ó, o A duas linhas, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo que está aqui na lateral, tá vendo, ó? Desse triângulo retângulo A linha, A duas linhas. Ele é a hipotenusa. E o que significa então, pessoal? O que significa isso, então? Isso significa, né, que a hipotenusa é sempre maior que um cateto. Então isso significa que o A duas linhas é a hipotenusa do triângulo retângulo A linha, A duas linhas. E como ele é hipotenusa, ele é maior que o cateto A linha. Então a conclusão que eu tiro é que o A duas linhas, né, esse comprimento, ele é estritamente maior que o comprimento de A linha. Porque A linha é um cateto, né, do triângulo retângulo A linha, A duas linhas, né, e o A duas linhas é a hipotenusa. Então ele é a hipotenusa do triângulo retângulo A linha, A duas linhas. Mas o A duas linhas, ele não é a hipotenusa do triângulo A duas linhas, que seria esse outro triângulo aqui. Aqui ele é um cateto, né? Tanto é que ele apareceu aqui como cateto oposto ao A duas linhas, tá vendo? Ele apareceu como cateto oposto. Então, pessoal, qual que é a conclusão agora? Se eu juntar aqui essa informação aqui, se eu chamar isso aqui de asterisco, né, e eu chamar isso aqui de dois asteriscos, né, então um asterisco seria tudo aquilo lá, dois asteriscos seria tudo isso daqui. Tá? Se eu juntar essas duas coisas agora, o que eu vou concluir? Olha que interessante, eu vou concluir que o seno de θ1, que é igual ao o comprimento de A linha sobre o comprimento da hipotenusa OA. Então, como A linha é menor que o A duas linhas, né? Então isso aqui vai ser, e a hipotenusa é igual nos dois denominadores, né? O OA, o comprimento de OA. Então isso aqui vai ser menor, né? Usando asterisco e dois asterisco, que o comprimento de A duas linhas sobre OA.
sobre o comprimento de OA, né? Que as bases são iguais, você aumenta o numerador, então você aumenta a fração como um todo, né? Ou você poderia vir pensar de outra forma, você poderia vir aqui, né, e multiplicar essa desigualdade por quem? Por 1 sobre o comprimento de OA, dos dois lados, né? Usar essa propriedade aqui, né? E como 1 sobre o comprimento de OA, comprimento é tudo positivo, né? Então quando você multiplica uma desigualdade por um positivo, você não altera a desigualdade, você mantém a desigualdade, né? Então você poderia enxergar dessa forma também, para você concluir essa desigualdade que eu acabei de escrever aqui, né? Mas agora você usa asterisco de novo, né? Então aqui eu estou usando asterisco, aqui eu estou usando 2 asteriscos, e aqui agora eu vou usar asterisco de novo, né? Só que eu vou usar essa outra parte aqui do asterisco, né? Que o comprimento de A, aqui é A duas linhas, desculpa. O comprimento de A 2 linhas, né? Ele é igual a quem? Ao seno de θ2. E com isso eu vou concluir então o quê? Que o seno de θ1 é menor que o seno de θ2. E aí, como θ1 e θ2, eles são ângulos entre retas, vocês concordam? Ângulo entre retas. E como na definição do ângulo entre retas a gente considera sempre o menor ângulo que a reta faz, né? Então o ângulo entre as retas é sempre um ângulo entre 0 e π sobre 2, ou 0 e 90 graus. Nunca vai ser um ângulo maior, porque se o ângulo passar de θ sobre 2, ele passa a ser o ângulo maior, e o outro ângulo passa a ser o menor, e ele vai ser menor que π sobre 2. Então o ângulo entre duas retas sempre é menor ou igual a π sobre 2. Tá? E ele é exatamente igual a π sobre 2 quando, ou 90 graus, né, quando as retas são perpendiculares. Né? Então eu sei que o quê? Que o θ1 e o θ2, como eles são ângulo entre retas, eles são ângulos sempre menores ou iguais que π sobre 2. E por que eu estou falando isso, né? Porque agora eu vou usar o fato que a função seno é crescente em 0 π sobre 2, né? Então, como a função seno de x é crescente no intervalo 0 π sobre 2, então, né, se eu tenho aqui seno de θ1 menor que seno de θ2, e eu sei que essa função é crescente, né, não é muito difícil você mostrar, né, que você vai ter então θ1 menor que o θ2, e isso prova o teorema. Ou seja, quando você considera uma outra reta R diferente da reta T, que é a projeção ortogonal, o ângulo que essa reta vai formar com a reta original vai ser um ângulo maior do que o ângulo que tem, né? Então, pessoal, isso é bem interessante, né? Porque agora eu posso definir esse corolário agora, né? Como uma consequência direta desse teorema, né? Que é o seguinte, né? Que é eu falar o quê? Que o ângulo formado entre a reta e o plano é o menor ângulo formado, né? O menor ângulo formado por retas, por S com retas de alfa, né? Com retas de alfa, né? Que a gente acabou de provar isso, né? Então eu posso definir, né, o ângulo formado. Então, ó, o ângulo formado entre uma reta e um plano alfa, é igual ao menor ângulo formado por R e uma reta qualquer do plano alfa. Que é a conclusão que a gente fez, né? Então, o θ1 aqui, né? A conclusão desse desenho aqui é o quê? Que qualquer outra reta R que eu considere, eu vou obter um ângulo, no caso que eu chamei de θ2,
E eu provei que esse ângulo θ2 é maior que o θ1, né? Então eu posso concluir nesse corolário desse teorema o quê? Né? Que o ângulo entre S e α, que é esse ângulo θ1, ele é o menor ângulo formado por S e qualquer outra reta de α que passa pelo ponto de interseção O, que é o ponto de interseção de S com α. Então é um resultado aí bem interessante. Né? Eu consigo ver então o ângulo entre S e o plano α como sendo o menor ângulo formado por ângulos, como sendo o menor ângulo entre os ângulos dados pela reta S e retas de α que passa pelo ponto O. Tá? Então ele é o menor desses ângulos. Então, bem interessante. Pessoal, para a gente finalizar então aqui agora, vou fazer uma aplicação dessa parte de ângulos, né? Que é os chamados diedros, tá? Os chamados diedros. O que é o diedro, né? Eu vou definir o diedro aqui e vamos falar algumas propriedades aqui, tá? O que é um diedro, né? Então eu vou até escrever a definição aqui para vocês, né? Que é um conceito novo. Diedro, né? Então, um diedro ou ângulo diedro, então um diedro ou ângulo. Então, um diedro ou ângulo diedro é a figura formada por dois semiplanos. Formada por dois semiplanos, que a gente chama de faces do diedro. Chamado de faces do diedro. Ilimitados. Bom, como é semiplanos, quer dizer o quê? Que eu considerei uma reta nesse plano e tomei todo o plano que está apenas de um lado de uma reta, né? Então, estou pegando dois semiplanos, né? Esses dois semiplanos, no caso, eles vão estar limitados por uma mesma reta. Então, evidentemente, num diedro, o que vai acontecer? Os semiplanos vão ser secantes, né? E a interseção vai ser exatamente uma reta, que aí eu falo que esses semiplanos são limitados por essa mesma reta. E essa reta que limita esses semiplanos, eu vou chamar ela de diedro. Vou chamar de aresta do diedro, desculpa. Ilimitados por uma reta por uma mesma reta, né, chamada de aresta do diedro. E além disso, né, veja que eu falo diedro ou ângulo diedro, porque isso também é chamado de ângulo diedro, né? Além disso, o ângulo do diedro vai ser o ângulo entre esses planos, tá, pessoal? O ângulo do diedro, né? Que é uma aplicação de ângulo entre planos, né? O ângulo diedro é o ângulo eu já vou desenhar, vai ficar bem mais claro isso aqui para vocês, tá? É o ângulo formado pelas semirretas obtidas da interseção do diedro com um plano perpendicular à sua aresta.
Então vamos lá, pessoal. O que eu estou fazendo nessa definição toda aqui, né? Então um diedro ou ângulo diedro é a figura formada por dois semiplanos, que eu vou chamar de faces do diedro, delimitados por uma mesma aresta, ou seja, vai ser uma reta que vai delimitar os semiplanos nos dois planos, né? Que eu vou chamar essa reta de aresta do diedro, né? E além disso, né, o ângulo do diedro vai ser o ângulo entre planos que a gente viu mesmo, né? Ou seja, você vai pegar essa reta que delimita esses semiplanos, vai tomar um plano perpendicular a ela, esse plano perpendicular vai fazer interseção com os semisplanos que formam o diedro, vai gerar retas ST, igual a gente viu aquela hora no ângulo entre planos, né? E o ângulo entre essas retas é o que eu vou chamar de ângulo do diedro, né? Então, para ilustrar melhor aqui, né? Então, como que vai funcionar isso aqui, certo? Você vai ter, digamos aqui, um semiplano que ele vai ser limitado por uma reta, que eu vou chamar de aresta. Então, essa reta aqui, que eu vou chamar de aresta, tá? Que é a aresta do diedro. E aí, então veja, agora eu não considero o plano todo mais, eu vou considerar apenas uma parte do plano aqui, tá bom? E aí você vai ter o outro plano, né? Tentar desenhar um plano aqui. Eu acho que no desenho aqui eu forcei um pouco ele. Você vai ter aqui o outro semiplano, né? Então estou desenhando aqui dois semiplanos, certo? Então esse aqui seria um semiplano, ou seja, todo o plano que está nessa parte de cá dessa aresta amarela, e aqui seria todo o plano, né? Eu vou mudar essa figura aqui, não gostei muito não. Fazer menos inclinada aqui, assim. Então aqui seria um semiplano. Isso aqui é limitado por essa reta, né? Então, diferentemente daquela hora lá, pessoal, embora eu tenha feito o desenho de forma similar ao que eu vou fazer aqui, o plano ele continuava do outro lado, tá bom? Aqui o plano não continua. Essa é a diferença de agora para o que eu tinha feito aquela hora lá, tá bom? Então aqui vai ser o meu outro plano. E lá era reta, né? Aqui vai ser semi-reta, porque então lá antes eu poderia, esse plano meu ele continuava para lá, ó. Ele continuava para lá, tá? Ele continuava, né? Isso é o que a gente tinha antes, que é a diferença do que tá pro que é agora. E esse aqui continuava para cá. Opa. Então os planos simplesmente eles se cruzavam. Aquela hora eles simplesmente se cruzavam, tá? Agora eu não considero isso mais. Agora eu vou considerar. Então a parte de baixo eu desconsidero. Que agora eu tenho um semiplano. Ou seja, eu quero só metade do plano. E a parte de trás eu também desconsidero totalmente. Claro, eu não desenhei a parte de trás, mas estava lá a parte de trás, tá? Eu não tinha desconsiderado ela. Agora eu estou explicitamente desconsiderando. Tá bom? E como que eu vou definir o ângulo do diedro agora, então? Então veja, isso aqui é uma face do diedro. Essa aqui é outra face do diedro. Pessoal, o exemplo simples, mais simples que existe de um diedro. Pega uma folha A4 aqui, dobra ela no meio. Pronto, isso é um diedro. Isso é um exemplo clássico de diedro. E essa é uma face, e aqui eu teria a outra face desse meu diedro aqui. Tá? Então uma face aqui, a outra face aqui do diedro. E, pessoal, poliedro, tetraedro, poliedro é muitos lados, tetraedro é 4 lados, diedro é 2 lados, né? Então é uma figura geométrica que eu só tenho 2 lados, que é 2 semiplanos, esse semiplano e esse semiplano. Que ele é limitado por uma aresta, que seria essa aresta aqui, ó. Tá bom? Essa aresta aqui seria a aresta do diedro, né? Claro, para cá ele continua infinitamente, né? Para cá e para cá, mas é um semiplano que é delimitado pela reta que é formada aqui no que eu estou chamando aqui de aresta, tá bom? E como que eu faço para obter o ângulo diedro que eu estou falando ali, né? A mesma coisa, você escolhe um ponto aqui, por aqui você toma um plano perpendicular a essa aresta, né? Esse plano perpendicular vai ter uma interseção com o primeiro plano ali, né? O primeiro semiplano, que eu posso chamar aqui de alfa, aqui de beta. Então essa interseção vai gerar uma reta aqui, que eu posso chamar de S. A interseção desse plano vai gerar uma outra reta com beta, que eu vou chamar de T. E aí eu vou ter um ângulo aqui, θ, que é o ângulo do diedro.
tá? Ou o ângulo diedro, né? Então a gente chama isso aqui de diedro ou ângulo diedro, porque igual quando você tem duas semi-retas assim, ó, né? Isso aqui você pode pensar duas semi-retas, né? Ou você pode pensar isso aqui num ângulo, né? Isso aqui também é a definição de ângulo. Por isso que a gente fala ângulo diedro, né? Só que ao invés de ser semi-retas, agora eu estou pegando aqui como se eu estivesse pegando aqui planos agora, né? Então é basicamente essa ideia que eu estou fazendo. Então é meio que, vamos dizer assim, uma certa generalização do conceito de ângulo, onde eu trocaria semi-retas por semiplanos. Olha que da hora isso. Isso a gente chama de diedro. Tá? Uma observação aqui, pessoal. Se uma coisa que eu tenho também aqui, né? Se eu vier nesse plano perpendicular à aresta aqui, né? Eu tenho esse ângulo θ, eu posso tomar o quê? A bissetriz aqui, né? Posso tomar a bissetriz, né? Desse ângulo, né? Porque o ângulo θ com relação às semi-retas ST, eu posso considerar a bissetriz, né? Que seria eu dividir ao meio aqui, digamos, né? Esse ângulo aí. Então, suponha que eu divido esse ângulo θ ao meio, né? E eu obtenho aqui uma bissetriz, tá? Com isso, pessoal, eu vou ter aqui, né? Eu posso construir aqui um outro semiplano, né? Que veja, ó, a minha aresta do diedro é uma reta. Essa bissetriz é outra reta. Então a aresta, essa aresta do diedro e essa bissetriz, no fundo, se eu olhar bem aqui, ele é um par de retas concorrentes nesse ponto, né? E um par de concorrentes gera um plano. Que no caso aqui não vai ser o plano, vai ser o semiplano, que eu estou considerando só um lado, né? Quando eu considero a aresta ali, né? Isso aqui ele é chamado de bissetor. É chamado de bissetor do diedro. Do diedro, tá? E uma outra notação, pessoal. Então veja, eu tenho aqui essa reta R, né? O semiplano alfa, o semiplano beta, e isso forma o diedro, né? Como que a gente denota isso? Uma notação que a gente tem é isso aqui, ó. É di, né? Então você coloca o plano alfa, a reta R e o outro semiplano beta, né? Então o semiplano alfa, a reta R, que é a minha aresta do diedro, e outro semiplano beta, né? E eu escrevo dessa forma aqui. Então isso aqui é uma notação, né? Para eu escrever o meu diedro, né? Então, ao invés de eu escrever a frase inteira, considere um diedro de faces alfa, aresta R e face beta. Não, eu considero um diedro alfa R beta. Abre parênteses, alfa R beta. Então, essa aqui é uma maneira mais simplificada da gente se referir ao nosso diedro, tá bom? Bom, pessoal, então isso aqui é uma aplicação, né, dessa questão aí de ângulo entre planos que eu queria trazer para vocês, tá? Então, tem aí nas notas de aula lista de exercício, né, para vocês treinar essa questão do diedro aqui, tá? Bom, pessoal, basicamente o que eu queria falar com vocês hoje, então, era isso, né? Isso aqui é a aplicação aí do ângulo entre planos, tá? E eu espero aí que vocês tenham conseguido acompanhar, entender o raciocínio, né? Se tiver dúvida aí, vocês podem me enviar as dúvidas que eventualmente vocês tiverem, né? E muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo nessa aula de hoje aqui, tá bom? Um abraço para vocês aí.